Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12, e eu faço essa leitura. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Somente o versículo que nós vamos aqui tratar com vocês a respeito desse fato ocorrido na história do homem e que muda completamente a direção, a situação, muda tudo na história do homem na face da terra. Para que nós possamos entender isso aqui, é necessário também que nós leiamos, lógico, Gênesis, capítulo de número 2. Mas antes, quero fazer mais uma observação aqui do texto. Preste atenção do verso de número 12. O homem aqui é Adão, aquele que representa a humanidade, né? O primeiro homem criado aí à imagem e semelhança de Deus, tá bom? E ele, por meio dele, entra o pecado, tá bom? E com o pecado, evidentemente, a morte. Ou seja, a partir daquele momento, todos que nascem a partir de Adão e já nascem com esta característica: mortos espiritualmente, separados de Deus, tá bom? Então esta é a situação. Então todos os homens que nascem a partir de Adão nascem aí no estado de morte espiritual. Quais foram as consequências para a vida do homem na terra? Ora, foram as piores possíveis. Não houve nada de bom, nada, absolutamente nada, só coisas ruins a partir daqui. A partir do conhecimento da morte espiritual e, consequentemente, aí, as experiências com o pecado, isso aí só trouxe danos para o ser humano. Quero definir com vocês nessa oportunidade pecado, errar o alvo, tá bom? Então, no primeiro momento aqui, o pecado não é aquilo que se pratica, como, por exemplo, o adultério, a fornicação, a mentira, a soberba, enfim, essas coisas todas, elas são uma forma do pecado se manifestar, tá bom? Mas pecado é errar o alvo. Então, a partir do momento que isto aconteceu, aí sim vem todas as demais coisas ocorrendo na história do homem na face dessa terra. A partir do momento que se errou o alvo, tá bom? Em Gênesis capítulo de número 3, então, ou 2, melhor dizendo, nós temos aqui Deus, quando ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, e ele coloca esse homem que criara num jardim, num lugar muito bom, num lugar excelente, e nesse jardim, o verso de número 13 do capítulo de número 2 de Gênesis, 13 não, eu vou ler o 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O verso 15, então Deus coloca o homem no jardim para lavrar e o guardar. Aqui está o primeiro propósito de Deus para o homem. Então, pare com aquela ideia de que foi Adão que, por causa do erro, por causa do pecado de Adão, é que o homem teve que trabalhar. Não, o homem tem que trabalhar, o homem tem que ser produtivo desde o princípio.
tá bom? Deus, ele trabalha desde o princípio, tá bom? E Jesus disse, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então larga a mão de ser preguiçoso e tem que trabalhar, tem que ser produtivo. Se quer comer, tem que trabalhar, tem que ter alguma coisa a realizar, tá bom? Então Deus coloca o homem nessa situação ali no jardim, primeiro para lavrar. Então tinha que estar cuidando daquilo que Deus deu. Deus colocou na mão do homem, era perfeito, era excelente, é maravilhoso. Aliás, tudo que Deus ele coloca nas nossas mãos é extraordinário. A realidade é como que nós lidamos com aquilo que Deus tem nos dado. Nós nos perdemos facilmente com aquilo que o Senhor Deus ele tem nos confiado. Então ali estava já pronto. O homem não teve que construir, o homem não teve que edificar, o homem não teve que criar nada. Deus já havia feito tudo e colocado somente para lavrar. E segundo, preste atenção, guardar. Era para o homem estar ali vigilante com aquilo que Deus lhe havia confiado. E depois Deus disse: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Ou seja, havia abundância. Era um lugar de paz, era um lugar de tranquilidade, era um lugar de segurança, era um lugar de abastança. Não faltava nada, absolutamente nada para o homem. Ele tinha tão somente que lavrar, guardar e obedecer agora um mandamento de Deus. Guardar aqui um princípio de Deus, o princípio da obediência. Olha só aqui, preste atenção. Obediência. Dá atenção para aquilo que Deus fala. Dá atenção para aquilo que Deus orienta. Dá atenção para aquilo que Deus está falando. É para o nosso bem. Deus está nos orientando porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Então disse para o homem: olha só, de toda árvore daqui do jardim você vai comer livremente. Só há uma restrição. Uma restrição. A árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não tinha nada oculto, não tinha nada escondido, estava tudo muito bem esclarecido para o homem. Não tinha armadilha, não. Tudo o que Deus ele fez ali, esclareceu para o homem, agora está diante de você. Lavre, guarde o jardim, obedeça a minha palavra. E daí você vai ter vida, e vida com abundância. Você vai ter segurança. No entanto, nós conhecemos muito bem a história registrada aqui em Gênesis. Por que está registrado aqui em Gênesis isto? Ora, Deus deixou para nos mostrar por que o homem na terra leva uma vida tão miserável, tão desgraçada. É esta a expressão mesmo, desgraçada. Por quê? Simplesmente por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de atenção. Então, o ser humano, ele é o responsável pelo o que tem acontecido. Não é Deus, não é o diabo, não é um terceiro, porque muitas coisas aí que ocorrem, sempre nós procuramos culpar alguém. Então, um ponto de partida aqui, para que nós possamos usufruir das bênçãos do Senhor, é nós sermos autorresponsáveis. Temos que tomar esta posição. Quem foi que errou? Se deu alguma coisa falhou na caminhada, eu não fui bem sucedido, eu não consegui alcançar algum objetivo, a culpa, o erro foi de quem? É o meu erro, é minha falha. Eu não tenho que ficar procurando pessoas para culpar. Então aqui nós observamos que Deus deixou registrado para que nós possamos enxergar de onde veio tantas misérias para a nossa vida, mas também
o Senhor vai apresentar a solução. E a situação hoje é a mesma. Deus coloca diante de nós duas situações. Quais delas ou qual dela nós temos escolhido? Qual tem sido a nossa opção? Nós já podemos aqui por Gênesis perceber que o homem, ele é inclinado para o mal. Não há uma inclinação do homem para o bem. Ele é terreno. Ele é criado dessa terra, pó da terra, inclinado a desobedecer, inclinado a errar o alvo. É impressionante isso aqui. Quando em aulas aí presenciais eu dou exemplo para os irmãos, e isso está na criança. Quando o papai, a criança está começando aí a gatinhar, né? Começando a levantar, segurando pelas coisas, papai e mamãe olha na tomada lá e fala: olha, aqui você não coloca o dedinho, tá bom? Não coloca o dedinho aqui, porque aqui dá choque. Dá choque, e o pai e a mãe podem se expressar da melhor forma possível. Pode ser o pai bem didático ali, mas a criança, ao ficar sozinha, onde que ela vai colocar o dedinho? Ela vai colocar o dedinho na tomada, no buraquinho da tomada. É uma curiosidade tremenda. Tantas outras coisas de brinquedo que fica, não vai lhe chamar atenção. O que lhe chama atenção é o lugar onde existe a proibição, aonde existe ali um mandamento. Não faça, porque se você fizer, isso aqui vai ser danoso para a tua vida. Olha, não se comporte desse jeito, não tenha tal atitude, tire esses pensamentos da cabeça, não adianta. Isso volta, isso vem, isso você atrai, e você se submete, e você se sujeita. Então nós temos aqui em Gênesis, no capítulo de número 3, o texto: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha aí, irmãos, o diabo aqui é adversário de Deus. Mas, na realidade, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem adversário à sua altura? Pode alguém, ainda que um ser espiritual, estar ao nível de Deus, do poder de Deus? Irmãos, o adversário aqui, ele ataca, é o homem. Não é Deus de forma direta, ele não tem condição para isso. Mas ataca o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Olha aqui o cenário. Deus preparou tudo de bom para o homem, coloca o homem para o homem usufruir das suas bênçãos, da sua graça e de tudo aquilo que ele criou. E agora aparece o adversário para tentar arrancar o homem disso que Deus criou. E você conhece a história aqui. Ele vai conseguir. Como que ele consegue? Mudando a palavra de Deus, deturpando a palavra de Deus, o entendimento daquilo que Deus havia falado. E quando ele deturpa, ele muda. Preste atenção no que a serpente disse para a mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? Não, a mulher vai dizer: não, contrário, de toda a árvore do jardim comeremos, somente da árvore da ciência do bem e do mal, dela nós não devemos comer. E aí a serpente aproveita a oportunidade, que era o que ela esperava, ou o diabo, né? O diabo esperava essa resposta, porque ele queria fazer um diálogo, ele queria conversar, ele queria entrar na mente daquela mulher, ele precisava mudar lá dentro. Eu já disse isso outras vezes aqui para vocês, o diabo ele não tem poder para pegar você pelas mãos e levar você para as drogas. Ele não tem poder para pegar você e levar você para o bar, para beber cachaça. Ele não tem poder para levar você para um lugar de prostituição. Ele não tem poder para isso.
Ele precisa te convencer e fazer com que você vá. Então tudo aqui é por palavras, é a batalha na mente. E ele quer fazer com que você seja convencido e você faça. Então o diabo não faz nada, quem faz é você. Depois você vai culpar. Depois você vai culpar o diabo, depois você vai culpar A, B ou C. De repente você vai culpar até as tuas próprias fraquezas, mas não há desculpa. Nesse negócio não há desculpa. Por que não há desculpa? Porque quem está sofrendo dano é você, você não está percebendo? Quem está sofrendo é você, quem está pagando o preço pelo erro é você. Quem falha é você e quem colhe o fruto do erro é você. Não é outra pessoa. Então pare com esse negócio e assuma a posição diante de você e de Deus. E aquele momento, então a serpente olha para a mulher e vai dizer: nada, você não vai morrer não. Ora, se Deus havia dito que morrerás, como que agora a serpente fala: não, você não vai morrer não. Você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. É isso que você vai ser. E a mulher, então, ao ouvir aquela mensagem, a mensagem entra. E não pode coexistir aqui dentro de nós uma mensagem da parte de Deus, uma palavra de Deus e uma palavra diabólica, maligna, carnal. Não pode. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você dá atenção para Deus e você vive conforme a vontade de Deus, ou você dá ouvido, então, à serpente, às coisas da terra, você deixa essa mensagem entrar. Mas tanto uma quanto outra vai produzir efeito na tua vida. A palavra de Deus, evidentemente, vai produzir vida, vai produzir bons resultados. A mensagem diabólica, animal, como diz Tiago, esta vai produzir a desgraça, a destruição na tua vida. Na tua vida, na vida dos teus. É isso que vai acontecer. Então, naquele momento, a mulher esquece daquilo que Deus havia falado. E ela agora é atraída, ela é engodada pela sua própria concupiscência. É isso que diz também Tiago, que o homem, ele é atraído, ele é engodado, tá? Pelas suas próprias concupiscências. E a concupiscência, ela então vai gerar o pecado. E o pecado, uma vez consumado, aí vem a morte. E é exatamente isto que aconteceu aqui. A mulher, quando a serpente desenha, olha só, preste atenção. Deus havia desenhado o jardim com coisa extraordinária, maravilhosa. Todas as árvores aqui para você, lavra aqui, guarda isso aqui para você, usufrua disso que eu estou te dando, aproveite. Agora vem a serpente e fala o contrário. Para a serpente, mostrando para a mulher agora, o melhor do jardim era aquela árvore, as outras não prestavam. As outras não prestavam. O bom do jardim é a árvore da ciência do bem e do mal. E a mulher, então, ela agora é despertada na sua curiosidade. Olha só, e vendo a mulher, verso de número 6, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento. Quem pintou isso para a mulher? A serpente, o diabo. Pintou dentro da mente da mulher. Então aquilo que Deus no início disse é mal, é ruim, vai te causar dano, vai te causar morte. Agora a mulher entende que é algo bom, que é algo bom para comer, é bom para abrir os olhos.
Olha só, é coisa desejável. Agora a consciência aflorou e a mulher perdeu o controle da situação. Deus está assistindo. Pois é. Deus poderia intervir ali, irmãos. Deus poderia intervir na situação e separar para que não acontecesse? Poderia. Mas por que Deus deixou, pastor? Deus deixou para que nós pudéssemos aprender hoje aqui, ó. Deus, ele está acompanhando. Então, se Deus, ele já mostrou para nós o caminho da vida, o caminho da excelência, e também já mostrou que o outro caminho é caminho de morte, por que nós vamos nos inclinar para o caminho da morte? Olhe para a tua vida. Como é que está indo? Está indo bem? Está tudo legal na tua vida? Você sente paz? Você sente segurança? Você sente alegria, satisfação? Cada dia que passa é maravilhoso, é extraordinário. A família vai bem, o emprego vai bem, o ministério vai bem. A tua chamada, a tua vocação, está se cumprindo com a vocação, está tudo legal? Maravilha. Então você está dando ouvido à palavra de Deus. Você está dando crédito àquilo que Deus tem falado para você. Agora, a resposta para essas minhas perguntas é negativa? Então você está dando ouvido para a serpente. Então você está dando ouvido para as coisas terrenas. Então você está se enchendo de coisas que são diabólicas, coisas animais, coisas que são perniciosas, danosas. Você está se enchendo de veneno espiritual. E isto está te separando de Deus. Não pode dar outro resultado. Gente, não tem como. Uma semente boa produz fruto bom. Agora, a semente má vai produzir fruto mau. Não tem como escapar disso aqui. Então a mulher, naquele momento, toma da árvore, come e leva para o seu esposo e também compartilha com ele. E ele, que era para estar guardando o jardim, o que é que estava fazendo? Não dá atenção também à palavra de Deus. E depois que comeram, perceberam que estavam nus. Cozeram para si folhas de figueira. E depois, quando ouvem a voz de Deus, vão se esconder no meio das árvores do jardim, com medo de Deus. Isto aqui é o efeito do pecado. Fazendo você correr, fazendo você se esconder, fazendo você não assumir responsabilidade, fazendo você ficar covarde, medroso. Você, cada dia que passa, tem medo da circunstância, tem medo da situação, não consegue erguer a cabeça. O pecado está dominando a tua mente. Você está sendo guiado pelo diabo e não está percebendo. Ele tem sido o teu senhor. Você está se submetendo à vontade, ao querer dele. E ele não precisa aparecer diante de você como um bode, rabudo, com um tridente na mão, com olhos vermelhos. Ele não precisa disto. Você não está percebendo que você está sendo guiado por ele? A tua vida, daqui a pouco, vai caminhar para a desgraça. E começa a criar para você meios de se esconder de Deus, de responsabilidade, de compromisso. Folhas de figueira. Isso aqui é agir humano, trabalhar humano. E quando Deus vem, então, procura Adão, e vai procurar e perguntar: Adão, onde tu estás? Como se Deus não soubesse. E a pergunta de Deus hoje continua da mesma forma. Onde que você está? Hein? O que está fazendo? Agora, para tudo isso aqui, irmãos, nós lemos em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o sofrimento passou a fazer parte da história desses homens, desse casal, pois eles foram lançados fora da presença de Deus, e fora da presença de Deus geraram filhos e filhas. Mais para frente, vocês conhecem a história de Caim e Abel, o primeiro homicídio. Aí o pecado começa a aflorar, a morte, o estado de separação de Deus começa a aflorar, a desgraça na vida do homem.
A terra vai produzir abrolhos, espinhos, caldos e tantas coisas mais. As coisas ficaram totalmente difíceis para o homem. Mas por que ficou difícil? Porque o homem complicou a situação. Porque o homem se perdeu naquilo que Deus lhe havia falado. Mas para tudo isso tem solução? Claro que tem. A primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, ele diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. E lá na cruz, Jesus, ele quebrou a maldição que estava sobre nós. Porque nós herdamos isso de Adão, não escolhemos isso, né? Mas escolher errar, falhar, nós escolhemos. Agora nós fomos alcançados pela graça de Deus. Graça é favor imerecido. Nós estávamos longe de Deus, não perguntávamos por Deus, mas a sua graça nos alcançou. E o Senhor Deus, por meio de Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele reconcilia cada um de nós com o Pai novamente, ou seja, nós voltamos para o jardim. Nós estamos na presença de Deus novamente. E aqui de tudo você pode comer livremente. Está posto de novo para você. Qual tem sido a escolha? Qual tem sido a tua escolha, meu irmão? Hein? Diante de tantas bênçãos, de tanta boa coisa que o Senhor tem nos feito, qual tem sido? Agora, a caminhada ela é difícil, é de grandes desafios, é verdade. Nós estamos aqui numa figura de um deserto, sol quente, a noite muito frio, temos aí animais ferozes, nós temos aí saqueadores, enfim, nós temos grandes adversidades. Mas nós temos uma promessa conosco. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para quem que nós estamos dando ouvido? Qual é a mensagem que tem adentrado o nosso coração? Qual delas tem chegado até nós? Uma palavra como a mensagem do Evangelho, que traz claridade, que ilumina o entendimento, ou uma mensagem diabólica, animal, do diabo, que chega para entenebrecer o nosso entendimento? Qual é esta mensagem que tem chegado aqui? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, 4:4, o Deus do presente século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então está aí diante de nós uma mensagem que traz iluminação, claridade, orientação, que nos guia, e uma outra que está entenebrecendo, escurecendo e nos levando para o caminho da perdição. Pois é. Quando Jesus, lá em João 10:10, ali ele faz referência aos sacerdotes, faz referências ali aos religiosos, né? Aquela religião vazia que naquela época queria escravizar. Não estou falando de judeus, estou falando de religião. Religião que escravizava naquela ocasião. E eles não queriam que um homem, que Jesus o havia curado da cegueira, e não queria que ele fosse curado num sábado. Então, naquela ocasião, Jesus ele toma ali João 10:10 e fala: o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Ou seja, existe um grupo de pessoas que só vê a desgraça dos outros. Se é cego, tem que permanecer cego. Se é coxo, tem que permanecer coxo. Então fique nessa condição mesmo. Ele não sai da condição miserável dele, mas não quer que os outros saiam também. Esta é a verdade. E naquela ocasião, então, Jesus falou: esses tipos de pessoas agem como ladrão, que veio senão para roubar, matar e destruir. Mas disse Jesus: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem, Jesus Cristo, veio a graça. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Existe muita graça do Senhor, não há desculpa para você, não há desculpa para mim. Não temos desculpas. Não fique culpando os outros. Assuma a responsabilidade de andar conforme a orientação de Deus e saiba a maldição do pecado, do domínio do pecado, onde o diabo pega a força para operar na vida dos homens. Essa maldição foi quebrada na cruz. E agora Jesus
Quando ressuscitou, nós ressuscitamos com ele e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2. Então nós estamos de volta na presença de Deus. E agora, como que nós temos agido? Qual tem sido a atitude? Qual tem sido o comportamento? Tem tomado a posição agora de homem de Deus, as irmãs têm tomado posição de mulher de Deus, têm levantado a cabeça, têm aí jogado fora tudo aquilo que não é agradável a Deus. Lance fora, acabe com isso, está destruindo, está te acabando, está minando a tua fé. Lança fora essas coisas e abrace a palavra de Deus. Oh, como amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Faça isto. Porque Deus, ele reservou para mim e para você uma vida e uma vida com abundância. Vamos usufruir disso. Vamos aproveitar isso. Deixe de desculpas e vamos alcançar as nossas bênçãos, as quais Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.